Ontem aconteceu uma reunião na Gávea, e como esse é meu primeiro vídeo, depois de eu ter falado tanto dessa reunião, é meu dever trazer o que aconteceu. O contrato com a Globo foi aprovado, 60% a favor, 40% contra. Embora tenha sido aprovado, isso mostra que teve uma rejeição muito grande, mas isso também mostra que o Rodolfo Landim ainda é muito forte nos bastidores da Gávea no ponto de vista político. O que eu mais lamento, e eu vou ser bem sincero, eu sou um cara que gosta de acompanhar muito política do Flamengo há muito tempo, desde quando eu comecei a ser setorista do Flamengo. E o que eu mais lamento, que eu pude perceber como jornalista, apurando todos os lados, é que ninguém está preocupado se o Flamengo de fato vai se dar bem ou não com o contrato. Eu vi gente dizendo que só queria aprovar para mostrar que a situação ainda está forte. Eu ouvi gente dizendo que só queria pedir a rejeição, que ele não fosse aprovado, para mostrar que a oposição está forte. No fim das contas, isso não é bom para o Flamengo. Eu acho que o debate tem que ser, de fato, o contrato é bom? O que mostrou é, esse grupo que tanto brigou pela lei do mandante, percebeu que no fim das contas acabou perdendo dinheiro. Mas, como eles vão tentar recuperar esse dinheiro que teoricamente eles deixaram de ganhar? Fazendo dinheiro com outras receitas. E aí o Flamengo sabe fazer isso muito bem, uma máquina de fazer dinheiro. Mas, com certeza, eu posso dizer para vocês que a eleição nos bastidores já começou. Tinha muita gente acreditando que o BAP, que é super apoiador dessa atual gestão, já foi membro do Conselho de Futebol, inclusive, dessa atual gestão, muita gente acreditava que o BAP fosse chegar na reunião e ia fazer um discurso totalmente contra o contrato, o que não aconteceu naquele momento. Mas também não foi um discurso totalmente a favor. Ele acabou aprovando, beleza, mas deixou claro ali que o dinheiro diminuiu um pouco. Mas foi aprovado. No fim das contas, o contrato foi aprovado. Flamengo livre agora, nos próximos 5 anos de Campeonato Brasileiro, o Flamengo fechou esse acordo. Veja como que é esse acordo. Tem um vídeo aí no canal explicando tintim por tintim, um vídeo longo, então não tem como entrar mais detalhes no vídeo de agora. Vamos dar continuidade aqui. Amanhã, dia 10 de abril, quarta-feira, Flamengo e Adidas vão lançar a nova camisa 2 do Flamengo. Já divulguei várias imagens aí nas minhas outras redes sociais mostrando como é que vai ser esse modelo. E a estreia oficial dos jogadores deve acontecer no domingo contra o Atlético Goianiense, quando o Flamengo estreia no Campeonato Brasileiro, jogo fora de casa, contra uma equipe que também é rubro-negra. Faz total sentido essa estreia dessa nova camisa 2. Eu particularmente gostei bastante do material da camisa. Queria até a opinião de vocês, vocês podem comentar aí falando se gostaram ou não. Outra informação aqui, galera, Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique, eles são remanescentes aí, óbvio, num período integral, porque o Gerson também é, mas o Gerson acabou saindo, voltou depois. Eles estão com 12 títulos, galera, 12 títulos. E eles estão, desde quando eles chegaram ao Flamengo, obviamente, e eles estão muito próximos de superar nada mais, nada menos que o recorde de Zico e Júnior, 2 grandes ídolos da história do Flamengo. Os dois são, juntando, esses dois têm 13 títulos cada um, tá? Zico subiu primeiro para o profissional e ganhou o Carioca de 72, antes de Júnior estrear em 74. Juntos, a partir daquele ano, eles faturaram o estadual de 74, 78, os dois de 79 e o de 81, além dos brasileiros de 80, 82, 83 e da Libertadores do Mundial de Clubes de 81. E por falar em Arrascaeta, galera, assim, eu tenho gostado demais do perfil dele, capitão, cara, assim, eu vejo que ele assumiu essa responsabilidade. O Gerson também é um bom perfil de capitão, mas o Arrascaeta, cara, primeiro que ele é titular absoluto, o Gerson hoje eu não considero titular. O Arrascaeta, além de ser um líder técnico, e com todo respeito ao Gerson, mas o Arrascaeta está acima, tecnicamente falando, o Arrascaeta é gênio, ele tem sido também um líder nos bastidores. Hoje a Flá TV divulgou até um vídeo bacana demais dele falando no vestiário. Ele está assumindo essa responsabilidade. E é bacana ver essa renovação da liderança do elenco do Flamengo. Em outros momentos a gente viu Diego Ribas, Felipe Luiz, Diego Alves, o Everton Ribeiro, que na minha opinião era só um líder técnico, ele não tinha a liderança de bastidor mesmo, não era o forte dele. Mas o Arrascaeta, além de ser líder técnico, ele está sendo muito líder nos bastidores, no vestiário. Bacana demais isso. Então, maneiro, legal acompanhar o crescimento do Arrascaeta, não dentro de campo, mas fora de campo. Assim, eu costumo dizer que o Arrascaeta ele se tornou um carioca, um uruguaio carioca, é o uruguaio mais carioca que tem,
porque de fato ele vestiu a armadura do Flamengo e ele sabe fazer isso muito bem. E lembrando que o Flamengo tem jogo, né, nessa quarta-feira contra o Palestino, jogo 9h30 da noite, jogo extremamente importante para as pretensões do Flamengo na Libertadores. Já vou falar do lateral direito que está saindo do Flamengo, mas para esse jogo o Tite vai promover mudança no time titular. Pelo que eu apurei, o time que treinou hoje foi Rossi no gol, Varela na lateral direita, aí vem a surpresa, Léo Ortiz na zaga, junto com Léo Pereira na lateral esquerda, Ayrton Lucas no meio de campo, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro. Ou seja, uma mudança no setor defensivo com a entrada do Léo Ortiz na vaga do Fabrício Bruno. Nem era algo planejado para esse momento, mas, pelo que me falaram, o Fabrício Bruno apresentou muito desgaste físico e faz total sentido. É um jogador que vem de uma maratona de jogos alucinante com o Flamengo e com a seleção brasileira, isso entre viagens, fuso horário. Então, faz sentido poupar o Fabrício Bruno nesse momento. Olá, meu amado irmão. Eu espero que seja poupar. Não faz sentido se ele botar o Léo Ortiz como titular a partir de agora na vaga do Fabrício Bruno. Estamos falando de um jogador está na seleção do Campeonato Carioca, tudo bem, Campeonato Carioca, mas está lá. Um jogador que atuou dois amistosos com a camisa da seleção brasileira e foi bem demais. Um jogador que vem numa sequência absurda há muito tempo, atuando em alto nível. Um jogador que foi até elogiado por nada mais, nada menos que Luiz Soares, que falou que o Fabrício Bruno é o zagueiro mais difícil que ele enfrentou no futebol brasileiro. Então esse é o provável time do Flamengo. O planejamento era botar o Léo Ortiz como titular no domingo contra o Atlético Goianiense, mas por conta desse desgaste físico aí do Fabrício Bruno, entra o Léo Ortiz agora contra o Palestino. Jogo para o Flamengo golear, hein? Mais 50 mil presentes, então é jogo para o Flamengo deitar e rolar no Maracanã, porque eu tenho... Vai deixando o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vamos virar a página, vamos falar do Flamengo. O Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou em reunião na noite desta segunda-feira na Gávea o contrato com a Globo de transmissão dos clubes da Libra por 5 anos, entre 2025 e 2029. Foram 218 votos a favor da aprovação e 149 contrários, além de 7 abstenções. De acordo com a apuração do Trivela, os moldes do vínculo geraram muita polêmica nos bastidores do rubro-negro, que ferveram ao longo da reunião. Por conta dessa reunião, parte da diretoria, incluindo o presidente Rodolfo Landim, não esteve presente na festa de premiação do Campeonato Carioca, que foi realizada quase de maneira simultânea em um hotel na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Vice-presidente de futebol do Fla, Marcos Braz, participou do evento e não ficou até o fim para chegar ao clube a tempo de votar. E nós temos aqui um novo contrato aprovado pelo Flamengo com a TV Globo. O Flamengo receberá 210 milhões de reais em contrato de 5 anos. O acordo faz parte da nova Liga do Futebol Brasileiro, a Libra. O contrato gerou muita polêmica nos bastidores do Flamengo e o Clube da Gávea perderá a vantagem e também a soberania para os rivais nos direitos de transmissão. A opinião dos opositores, com o novo acordo, o Flamengo deixa de ganhar pelo menos 80 milhões de reais. O rubro-negro recebeu 290 milhões de reais em 2023 para embolsar 210 milhões de reais nesse novo modelo de negócio, nesse novo acordo com a TV Globo. Ainda de acordo com a apuração do Trivela, o valor é visto como baixo por uma ala do Conselho, ainda que continue sendo o maior do país. A razão para essa mudança é o fim da garantia nos contratos da Libra. Em acordo realizado antes do início de 2019 e jamais renegociado, o Flamengo conseguiu uma remuneração acima do esperado, baseado no princípio do mínimo repassado pelo pay-per-view. Como os rubro-negros representavam 1/5 dos assinantes, o clube conseguia tirar mais. Foi a partir daí que as polêmicas chegaram.
Os opositores demandam explicações, enquanto Rodolfo Landim confirma que não havia nenhuma proposta melhor do que a da Globo. O presidente entende que o Flamengo acabou ficando sozinho, isolado, apenas com a frente paulista demandando mais e, por isso, teve que aceitar um acordo que não ajuda tanto. Frentes coordenadas por Luiz Eduardo Batista, nome fortíssimo nos bastidores, além do ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello, criticam a postura pouco combativa e omissa de Landim. Muitos chegaram a pleitear, após os argumentos de situação e oposição, o adiamento da votação para melhor análise do contrato, mas Landim obteve a sua vitória. Pelo acirramento das coisas, contudo, o ano vai ser complicado para Rodolfo Landim, que quer eleger um sucessor na eleição de dezembro do Flamengo. Mauro César está aí, esse acordo do Flamengo com a Globo, gerando aí uma tensão nos bastidores, um burburinho aí nos bastidores do Flamengo. Mauro César. Pois é, a questão acho que é o seguinte. Primeiro, é bom frisar o seguinte, né? Muito mal aí o Landim, eu vou explicar por quê, na minha opinião. Mas também, a época do Bandeira de Mello, fizeram um contrato com a Carabao uma vez, uma festa danada, a Carabao ia virar patrocinador master. Os caras não Era o energético. O energético, aí era na manga, ia passar para master, não passou, foi um carnaval danado, fizeram um oba-oba, acabou que a Carabao não tinha distribuição e não vendia muito, e aí o Flamengo ganharia em cima das vendas, não quer vender, o torcedor via lá, Carabao, aí chegava no mercado, vou comprar tem Carabao, não, comprava o outro lá, um outro qualquer, não tinha Carabao. Quer dizer, o cara que ia disposto a comprar não encontrava. E o sujeito que eventualmente poderia passar e ver, falar, vou comprar porque isso aqui é do Mengão. Não achava o negócio, pô. Então também teve esse pataquada também, quer dizer, não é de hoje não. Vamos colocar os pingos nos is. Acho que a grande questão é o seguinte, no mundo inteiro praticamente, o mando de campo, né, os direitos de transmissão são do time que tem o mando de campo. Aqui no Brasil não, você para mostrar um jogo você tinha que ter os dois times concordando com a transmissão, certo? E aí o Flamengo, no meio da pandemia, se aproximou do então presidente, que era o Bolsonaro, e fez um lobby fortíssimo pela lei do mandante, né, que virou até MP do Flamengo, foi o apelido que ela ganhou na época, para que só o mandante pudesse tomar essa decisão. Isso gerou depois consequências que provocaram o cancelamento do contrato da Globo com os clubes do Rio, no Campeonato Carioca, e até hoje eles não conseguiram um contrato tão bom. O Carioca não tem nem prêmio para o campeão. Isso foi o Flamengo que deu início, aí os outros acabaram de implodir tudo, porque aí o Flamengo ia ganhar mais, eles não queriam queriam ganhar igual o Flamengo, os outros times, acabou todo mundo sem nada. A Globo tirou o time de campo, falou, não quero esse negócio aí, tchau, um abraço, né? Então já foi a primeira consequência. Começou com o Flamengo, os outros acabaram implodindo e fizeram um araquiri, né, financeiro. O Flamengo defendeu que a lei do mandante seria espetacular, sensacional, que ia revolucionar, ia ser algo melhor. Cara, talvez até seja no futuro, num mercado mais maduro, em que as pessoas negociem melhor os direitos de transmissão, que os clubes se unam para negociar em bloco, e não tem bloco nenhum, eles ficam brigados, são diferentes blocos, tem Liga Forte, tem Libra, cada um puxando aí, tentando fazer o que lhe interessa. Tem clubes na Liga Forte que estão recebendo adiantamento de direitos de transmissão por 50 anos, vendendo 20%. Então, só para você ter uma ideia, se amanhã o Grêmio ganhar 100 milhões e o Inter ganhar 100 milhões, o Inter durante 50 anos vai ganhar 80 milhões, ou o valor corrigido correspondente a isso. Porque o Inter vendeu 20%. No Rio, o Fluminense vendeu, o Vasco vendeu, o Botafogo vendeu. As duas safras do Fluminense, Flamengo não. Então, se fizerem acordos iguais, esses vão receber menos de 20%. Entra o dinheiro forte agora, mas e lá na frente? 50 anos, gente. Nós falamos aqui outro dia. É provável que, quando o contrato terminar, o presidente do clube seja um homem que não nasceu ainda. Uma pessoa de 40 e poucos anos, que pode estar na presidência do clube e que não nasceu. O cara já nasce com esse contrato que compromete, não é pouco, 20% é uma urdida, né? Forte ali, adiantou uma grana. Se você usa esse dinheiro hoje para, por exemplo, pagar a dívida, equacionar dívidas e dar uma respirada, você fala, não, eu adiantei 50 anos, mas eu eliminei dívida de outros 50 anos atrás para poder, com isso, ter crédito, poder contratar jogadores e tal. Agora, se você usa dinheiro para contratar e mantém o clube muito endividado, só aumenta o buraco. Mas, enfim, então você vê que tem uma divisão grande. Nesse mercado, num primeiro momento, a lei do mandante foi ruim. Foi ruim. Por quê? O Flamengo, por exemplo, tinha 38 jogos que... Porque, vamos falar aqui o português claro, vai jogar Flamengo e Criciúma no Campeonato Brasileiro. Por que há o interesse de qualquer grupo de comunicação, não é por causa do Criciúma, é por causa do Flamengo. Como se fosse Corinthians e, sei lá, Juventude. É a mesma coisa. É óbvio, isso é óbvio. Então o que acontece? Hoje o Criciúma, o Juventude, o Vitória do Vampeta, que estão voltando da Série B agora, o Atlético Goianiense, que é o aniversário do Flamengo domingo, lá no Serra Dourada, na primeira rodada do Brasileiro. Todos esses times têm um jogo do Flamengo para negociar.
Olha, eu tenho um jogo do Flamengo, você quer mostrar? Interessa você mostrar? Vai bombar de audiência, né? Eu posso vender. Todos eles têm esse direito, como tem do Corinthians, tem do São Paulo, tem do Palmeiras. Então, tem esse outro lado. Não estou discutindo se é justo, se é errado, estou dizendo o seguinte, o Flamengo entrou numa aventura sem saber onde estava mergulhando. Os caras não entendem do negócio. O Landim pode ser muito bom lá, cuidando de petróleo e tal, pode ser um especialista no assunto, trabalha a vida inteira com isso, mas claramente não entende disso. Eu acho que eles não ouviram pessoas capacitadas que possam fazer projeções do mercado, não só no aspecto financeiro, mas também do mercado, das novas frentes que se abrem. A gente está aqui no YouTube falando com você. No passado, nós estaríamos só no rádio. A Jovem Pan era apenas uma rádio, apenas no sentido de que era só rádio, não tinha outra mídia. Você não estaria vendo aqui o Vampeta aqui bronzeadíssimo aqui das férias, porque não tinha imagem, era só o rádio. Hoje você tem rádio, televisão, YouTube, tudo misturado, também nas redes sociais, tem gente acompanhando a gente agora nas redes sociais. Então esse mundo mudou muito. As coisas mudaram radicalmente. Então, nessas mudanças, quem enxerga melhor o mercado é que vai conseguir fazer os melhores negócios. O Flamengo brigou por algo que no primeiro momento bagunçou tudo. E por que bagunça, principalmente? Antes, até foi uma reivindicação ingênua de alguns clubes, né? Que teve o primeiro acordo lá atrás, aí teve o segundo, quando tinha implodido já o Clube dos 13, né? Depois da implosão, quando pediram para fazer um modelo parecido com o da Inglaterra, da Premier League. Na Premier League, um percentual vai para todo mundo partes iguais, outro por audiência e outro pela colocação no campeonato. Isso aconteceu justamente ali naquele período de 2016, quando o Flamengo começou a disputar as primeiras posições e, paralelamente, o pay-per-view que era medido em algumas capitais passou a ser medido no Brasil inteiro. Como a torcida do Flamengo está espalhada no Brasil inteiro, tem gente comprando pay-per-view para ver o Flamengo no Brasil inteiro, ainda mais o time ficando mais forte, o Flamengo disparou nas vendas de pay-per-view e isso deu ainda mais dinheiro para o Flamengo. O pessoal fala que a Globo ajuda. A Globo não ajuda nada, a Globo não ajuda ninguém. A Globo vai ajudar ela mesma, pô. Ela pagava mais porque o Flamengo tinha mais resultado. Por quê? Você junta a parte que todo mundo igual, ele ganha igual a todo mundo. A parte da audiência, ele tem audiência que tem muita torcida. E tem mais pay-per-view por quê? Brasil inteiro, o time está mais forte, o torcedor se interessa, compra o pay-per-view. Só que com essa divisão agora de Libra, Liga Forte, o Diaba 4, o pay-per-view que era tudo do Grupo Globo não é mais, acabou. Agora pulverizou. Alguns clubes não vão fechar, porque não estão fechados com a Globo. Pode ser que ela negocie paralelamente só o pay-per-view com esses clubes. Pode ser que sim, pode ser que não, a gente não sabe como é que vai acontecer. E aí o que acontece? Desvaloriza o pay-per-view, diminui a arrecadação. Não só o Flamengo, outros clubes vão ganhar mais. Mas no caso do Flamengo é muito marcante que ele criou essa situação. Ele provocou. Ele foi atrás disso, achando que estava dando um golpe de mestre. Até agora foi tudo ruim. E o mais bizarro ontem, o Rodrigo Matos relatou na sua coluna do UOL, que o Gustavo Oliveira, que até eu questionei ele ontem pelo WhatsApp, ele respondeu aqui parcialmente, estou esperando uma resposta mais clara com relação a isso, que ainda não veio. Ele disse o seguinte, que a lei do mandante acabou sendo ruim. Peraí, mas vocês brigaram por isso? Qual é? Então, como é que explica isso? E aí ontem, tem uma coisa que eu acho que no Flamengo é boa, né? Que eles têm que votar no Conselho Deliberativo, esse tipo de coisa. Aprovou porque o Landim tem um controle do Conselho, ele tem o Conselho com ele. Né? Ele tem um governo de coalizão, apoio de vários grupos políticos do clube, então ele consegue. 60% a 40%, né? Pois é, deu 69 votos de diferença, mas até foi um número expressivo de pessoas que votaram contra em relação a outras votações, como teve a do Banco BRB outro dia, e teve 6 ou 7 que votaram contra. Então, assim, ontem foi mais tenso, mas assim ele conseguiu aprovar. Mas aprovando ou não, o que está claro é o seguinte, não foi um bom negócio. Então, ele se aproximou do então presidente da República, fez um lobby feroz ali para conseguir essa lei do mandante, achou que estava abafando e não foi bom. Se lá na frente vai ser bom, outra história. Aí vai ser reflexo não da escolha do Flamengo, vai ser reflexo de mudanças e transformações do mercado. Porque o que acontece? Antes, todos os 38 jogos do Flamengo, você tinha que ter o ok do Flamengo para mostrar. Agora não. Agora metade dos jogos pertence aos outros times. Então, vamos supor que alguém... 19 datas ele está dando, né? Imagina o seguinte, se alguém chegar e comprar dos 4 que vieram da segunda divisão, mais de um ou outro aí, sei lá, do Cuiabá, sabe, e pegar ali 7, 8... Tem 7, 8 jogos do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo, que ao longo do campeonato, isso vai dar uma audiência significativa. Então, até para você ter uma ideia, assim, a diferença é brutal. É brutal. Se você pega, por exemplo, um jogo de time grande e coloca ou no YouTube ou na TV aberta, tudo assim, um número é muito alto. A diferença de audiência é absurda. Então foi uma lambança, foi um erro. Eu acho que está provado que foi um erro, porque tudo acontece a partir, não é só por conta da lei do mandante. O mercado muda também e tudo mais, tem uma série de outras questões. A própria Globo, né, tem lá as questões dela. Mas essa mudança toda acontece por iniciativa individual do Flamengo. Ele não foi lá ouvir ninguém, ele chegou, foi fazendo
Né? Se fosse uma coisa genial, a gente ia falar assim, olha, que visão de mercado, hein? Os caras do Flamengo foram lá, brigaram por isso, está todo mundo agora ganhando mais dinheiro. Sensacional, parabéns, Vlandinho, mandou bem. Mas não, é o contrário, então a gente vai criticar. Porque eles saíram no meio da pandemia. As pessoas vão se lembrar disso. E tinha até a hashtag pela lei do mandante, aí eles comparavam, colocavam na rede social do clube como é que é na Inglaterra, como é que é na Espanha, como é nos Estados Unidos, no caso da NFL também. Mas são outros mercados, mais maduros, de outra maneira, é tudo muito diferente. Na Inglaterra, aqui no Brasil, por exemplo, a Globo pega e mostra para São Paulo um jogo do Corinthians, para o Rio um jogo do Flamengo, ou do São Paulo, ou do Fluminense, ou do Vasco, ou do Santos, Palmeiras, Botafogo, enfim, ela escolhe. Na Inglaterra não tem isso, gente. Primeiro que não tem TV aberta, é tudo na Sky Sports, que é fechado, ou na BT Sports. Né? A BBC não mostra os jogos, a BBC mostra, até eles botavam lá o logo da BBC, não é isso. A BBC mostra no Match of the Day, que é um programa tradicional dos anos 60, que o Gary Lineker apresenta e mostra os lances do jogo e tal. Ele é um programa sensacional, inclusive. Uns compactos muito legais, você fica sabendo tudo que aconteceu na rodada nesse programa. Então a BBC ela compra os highlights, que são os melhores momentos, ela não mostra os jogos. E a Prime Video, não sei se ainda mostra, mas teve uma temporada que ela estava mostrando alguns jogos também. Mas não tem assim, para a região de Manchester você vai ver Brighton e Manchester City. Se você está em Londres, assista o Arsenal na visita ao, sei lá, o Newcastle. Não tem. É um jogo só que vai passar naquele horário e ponto final. E alguns jogos nem tem transmissão. Sim. Você tem que ir no jogo lá para assistir. A gente aqui no Brasil vê mais jogos da Premier League do que os ingleses conseguem assistir. A TV custa tão caro lá, né? Sim. E também o cara fica obrigado a ir para o estádio. Eles têm esse mecanismo até para forçar o cara também a frequentar o estádio. E por isso que o pessoal vê muito jogo em pub. Porque no pub o cara que tem um movimento vende muita cerveja, muito fish and chips, então ele vai lá e paga uma nota para ter direito a exibir. Tanto que é muito comum, na Inglaterra você vê lá cartazes nos pubs lá. Aqui você vê a Premier League e tal, você pode botar o logo do campeonato e o camarada passa, aqui tem um jogo. Vai lá, pega uma cervejinha dele e fica assistindo o jogo. Então é outra realidade, é outro mundo, é tudo muito diferente, gente. Então não dá para simplesmente copiar. Então o que aconteceu ontem foi uma vitória com sabor de derrota, digamos assim. Porque ele conseguiu aprovar o que ele queria e acho que o Flamengo brigou por isso, porque tem medo de não pegar nada. Tipo, pode ficar pior ainda. Se não pegar o que a Globo... Aquela história, 2 passarinhos voando, um na mão e tal, né? Pega esse aí porque de repente não rola mais nada. E aí tem uma questão que tem deixado alguns torcedores inquietos, eu não sei se isso é possível, pelo que eu li hoje do Rodrigo Matos, eu acho que é meio complicado, que seria o Corinthians ir para outra liga e a Globo pagar mais ao Corinthians. Mas pelo que eu li hoje na coluna do Rodrigo Matos no UOL, existem travas que impedem que, pelo acordo com a Libra, a Globo possa pagar mais a quem está em outro grupo. Ou seja, uma defesa. Né? Enfim, um erro crasso. Eu até publiquei lá no meu canal no YouTube um vídeo. Eu reproduzi um áudio de trechos de uma entrevista que o Landim deu em 2020 para um podcast de um banco de investimentos, né? Saudações rubro-negras, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Então é isso aí, rapaziada, essas aqui foram as informações, né, do nosso Mengão. De acordo com as informações, o Flamengo aí que fechou, né, o seu direito de transmissão com a Globo, né? Então, tudo acertado e alinhado, né? E também, pessoal, trazendo aqui informações, né, boas. O Flamengo aí em busca de contratações. E Di Maria continua no radar do Flamengo. Também o Flamengo já conseguiu, né, acertar a contratação de Carlinhos. Uma grande contratação, Carlinhos aí, chegando na equipe do Flamengo, beleza? Comente aí, rapaziada, e deixa a sua opinião também, que é muito importante. É bom demais quando vocês comentam, quando vocês deixam algo do tipo. Também teve a situação de um jogador do Porto que foi vinculado ao Flamengo. O jogador, né, foi vinculado aí à equipe do Flamengo e segue aí essa indefinição, né? O Flamengo aí tentando contratações, né, para poder reforçar ainda mais o seu elenco. Vale lembrar que o Flamengo vai perder alguns jogadores por conta da Copa América. E também, rapaziada, comente aí o que você acha da provável escalação do Flamengo de amanhã, né, contra a equipe do Palestino. O Flamengo que vai ter a estreia, né, do zagueiro Léo Ortiz, um zagueiro que chegou badalado na equipe do Flamengo, mas infelizmente ainda não conseguiu estrear, né? Mas amanhã pode ser aí uma grande oportunidade para o jogador, beleza? Comenta aí, rapaziada, e deixa a sua opinião, que é muito importante. Esse aqui foi mais um vídeo aqui do nosso canal Mengão News Oficial. Se você não é inscrito, tem um botão vermelho aqui com o nome inscreva-se. Então já se inscreva no canal, deixa o seu like aí, pessoal, deixa muito like nesse vídeo, para nós poder estar batendo a meta de 100 likes, beleza? Eu conto com a sua ajuda para nós bater a meta de 100 likes nesse vídeo. E se Deus permitir, amanhã eu voltarei, pessoal, aqui mais tarde, né, com mais informações
informações do nosso Mengão.